Palavra aberta. Um projeto aprovado esta semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está gerando uma enorme polêmica. A proposta prevê a castração química voluntária, ou seja, por desejo próprio, para quem for condenado mais de uma vez por crimes sexuais como estupro. O texto passou com votação expressiva, 17-3 pela aprovação. O projeto é do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Ele prevê que o criminoso poderá optar pelo tratamento hormonal para a castração química e assim conseguir liberdade condicional. Não há redução de pena. Inicialmente, o projeto prevê a possibilidade de castração física. Condenados que optassem pela cirurgia teriam a pena extinta pela Justiça. O trecho, no entanto, foi retirado do projeto pelo relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. A proposta ainda destaca que a castração química vem sendo adotada com sucesso em países como Reino Unido, Noruega, Argentina e parte dos Estados Unidos. E o que os especialistas na área médica, jurídica e criminal pensam sobre o tema? Para debater a castração química, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o psiquiatra forense Paulo Repsoldi. Doutor Paulo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia. Eu que agradeço a poder participar e debater esse tema tão valoroso nessa questão social e na área criminal. Obrigada pela presença. Estamos recebendo também o advogado Bruno Cândido, presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal e integrante do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do Palavra Aberta. Um bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, e vamos debater. É um prazer recebê-lo. Começando com o Dr. Paulo Repsoldi, para as pessoas entenderem bem, o que é a castração química e ela é permanente, ela é provisória? A pessoa tendo a castração química, ela para sempre fica sem o desejo sexual? Não, porque é a injeção de hormônio e ela tem que ser mantida, né? Tem que ser replicada em períodos, né? Mas ela dura muito tempo, porque é um tratamento, é uma hormonioterapia, né? É uma injeção no corpo de hormônios que diminui a libido e praticamente faz com que a pessoa perca aquele desejo sexual. E ele tem que ser a aplicação tem que ser repetida frequentemente? Pelo que eu saiba, sim. Ela não existe você toma um hormônio e ele vai durar o resto da vida. Ele vai ser metabolizado pelo organismo e depois de um certo tempo, que eu não sou especialista em urologia, mas ele teria que ser readministrado. A experiência em outros países, como a gente citou aqui, ela é positiva? O que ela revela sobre essa prática, doutor? Sendo voluntária, né? A princípio, o preso, né? O condenado, ele teria o interesse, né? A vontade, né? E também o arrependimento. Então é menos problemático. O problema nosso é que a maior parte dos crimes de pedofilia e de estupro, eles não são diretamente relacionados à perversão sexual somente, mas à personalidade prévia do agente. Ou seja, o criminoso, ele sabe que ele tem uma doença, poderia, como acontece no meu consultório, pessoas que têm algum problema na área sexual, procuram e tratam e nunca cometeram um crime. Não é porque a pessoa tem um desejo sexual pervertido que ele é um criminoso automaticamente. Então, a maior parte procura tratamento e nunca vai cometer um crime, né? Só tem aquela doença na mente dele, mas não tem um comportamento criminoso. Os que têm um comportamento criminoso é porque eles têm uma personalidade prévia já propensa ao crime, ou seja, são pessoas que têm algum outro tipo de problemas que aí no caso são puramente psicológicos, ou seja, a pessoa tem tendência ao crime. Aí nesse caso o senhor é a favor da castração química? Eu sou a favor, eu pessoalmente entendo que juridicamente a pena é a privação de liberdade, mas de uma forma assim bastante dura, né? Não como é no Brasil, com direito a progressões de pena e que o sujeito sem nenhum tratamento vai embora. Então a pessoa que comete o crime, ele tem uma tendência ao crime, muitas vezes ele é um assaltante que entrou dentro de uma residência, você ia diante de vítimas mulheres, por exemplo, aproveitou o crime e ainda estuprou. Então eu sou a favor da pena privativa de liberdade,
de forma assim intensa, dura, com cumprimento total da pena, mas concomitante ao cumprimento de pena, o juiz imponha um tratamento médico, psiquiátrico, psicológico compulsório. Uma coisa obrigatório, né? Como diz na roça, uma coisa, outra coisa. E uma não exclui a outra. A pessoa pode cumprir a pena e dentro do cumprimento da pena privativa de liberdade, ele possa também se submeter a um tratamento médico compulsoriamente ou voluntariamente, mas o juiz impõe compulsoriamente. Se ele vai aceitar ou não, ele vai ter que se aceitar de bom grado, ótimo. Se não, ele vai ser obrigado a tratar, porque ele também tem uma doença que está relacionada ao crime. Não é diretamente, completamente a culpada do crime, porque a personalidade dele é que fez ele cometer o crime, mas está relacionado ao crime, obviamente. Bruno Cândido, como que o direito criminal se posiciona nesse debate sobre a castração química? Eu entendo que é absolutamente ilegal e inconstitucional a castração química, porque ela ofende a Constituição da República. Porque nós temos lá o princípio da dignidade da pessoa humana e também está previsto na Constituição da República que nenhum indivíduo pode ser sujeitado a cumprimento de pena cruel. Então, o primeiro posicionamento, nós entendemos que esse projeto de lei que foi aprovado na CCJ, ele é inconstitucional e ilegal e não pode avançar. E indo para além disso, nós entendemos que, por mais que há um anseio da sociedade para uma punição severa, enfim, para medidas mais agressivas contra este criminoso que pratica o crime sexual, essa questão não irá solucionar o problema da criminalidade. Primeiro, um ponto importante que a lei traz que seria voluntário, né? Aquele indivíduo que voluntariamente estivesse cumprindo a pena, se quiser submeter, terá o livramento condicional. Então nós já entendemos que isso já não é voluntário. Por quê? Porque ele coloca uma condição para que ele tenha livramento condicional. Então aquele cidadão que está cumprindo pena, olha, você só vai sair se você submeter a esse procedimento. Então, de voluntário não tem nada esse processo, ele é compulsório. E nós sabemos que aquele cidadão que está vulnerável, cumprindo pena pelo crime, nesse caso sexual, ter que se submeter para ter um benefício previsto em lei é uma condição. Então, não é uma questão voluntária, é uma questão compulsória. E mais, essa castração química, ela não resolve a questão, porque estudos indicam que a questão do libido não é o único fator que faz com que esse indivíduo cometa esse crime. Ele mesmo, com essa castração química, sem ter o libido, ele pode praticar o crime de estupro, até porque ele pode manualmente, com as mãos, enfim. Então, não entendemos que não irá solucionar, além de ser inconstitucional e de não ter nada de voluntário. Porque nós entendemos que a partir do momento que é uma condição para se ter um benefício, ele se torna compulsório, e aí aquele cidadão que está em situação de vulnerabilidade, ele vai ter que sujeitar a esse procedimento. Mas hoje a única condição, essa não seria a única condição para se conseguir uma progressão de regime, a liberdade provisória, no caso de condenados por estupro, né? Não, existem várias outras condições, mas o projeto de lei traz esta. Olha, aquele que... mais uma opção. Mais uma opção, mas nós entendemos que ela vai se tornar compulsória, porque a lei traz o seguinte, olha, aquele que voluntariamente se submeter à castração química terá o livramento condicional, ou seja, para ter o livramento condicional ele vai ter que submeter à castração química e na prática vai se tornar uma condição obrigatória. É esse o nosso entendimento. Doutor Bruno, mas qual seria a solução para que esse indivíduo que comete crimes sexuais, ele não cometa mais? Porque se ele tem essa libido exacerbada e para cometer crime que é o estupro, ele vai ficar preso lá 10, 15 anos, mas quando ele sair da cadeia ele vai cometer de novo. Aí nós temos que ter um sistema de execução penal melhor para a ressocialização desse indivíduo. Tem várias outras formas de acompanhamento, com análise psicológica, dentre vários outros fatores que indicam quando ele poderá ser reinserido na sociedade. Então nós temos estudos que podem ser realizados para ver a possibilidade dele efetivamente voltar a conviver em sociedade. Até porque se ele não estiver preparado, ele não vai ter o benefício para voltar a conviver em sociedade, ou seja, para ressocializar. Então, a castração química não vai ser a solução dessas mazelas. Ela é uma questão que vai ser imposta e que, de voluntário, nesse projeto de lei, nós entendemos que não tem nada, vai se tornar uma condição, uma obrigatoriedade e que não vai resolver, ao nosso juízo, o problema, porque o crime não está relacionado única e exclusivamente com o libido.
Doutor Paulo Ripsoldi, por que até hoje nenhuma alternativa, nenhuma tentativa, pelo menos a gente vê no geral, né? E os casos de maior repercussão é que chamam mais atenção e talvez causam determinada comoção a ponto de um projeto de lei como esse ser apresentado. Mas até hoje, o que deu certo e o que está totalmente errado sobre a ressocialização, principalmente de um condenado por um estupro? Eu acho que são as deficiências do Estado brasileiro. Né? Como um todo. Como um todo. Quando eu falo Estado brasileiro, aí inclui os 3 poderes. Né? Eu procuro ser justo. Né? Porque é muito fácil colocar a culpa no executivo, né? No caso, né? Até não estou legislando em causa própria, mas colocar os sistemas penitenciários estaduais como os culpados. Mas eu acho que é tudo. É a legislação que é muito permissiva, né? A justiça que muitas vezes é falha, né? Não é sempre falha, mas muitas vezes há decisões equivocadas e a legislação e o sistema na área do executivo, né, o sistema penitenciário nosso, né, carece de recursos, carece de muitas coisas. Então, a interação desses fatores todos faz com que os nossos presos, né, os nossos indivíduos privados de liberdade, que é o nome atualmente adequado, né, eles não tenham o cumprimento de pena com tudo aquilo que a gente imagina ser o ideal, né? Agora, pessoas que cometem crime e que têm alguma doença que está relacionada ao crime, não que os desresponsabilizem do crime, como um esquizofrênico, como um surto esquizofrênico paranoide, matam uma mãe, por exemplo, sem saber o que está fazendo, aquele é desresponsabilizado e imposto a medida de segurança. Nós não estamos falando desses, mas daquele que tem algum, por exemplo, os sociopatas, os estupradores contumazes, que são também viciados em estuprar, os pedófilos criminosos. Então, esses têm um crime, sabem o que estão fazendo, devem ser responsabilizados, mas obviamente que eles padecem de uma enfermidade psiquiátrica que está relacionada ao crime e que ela teria que ser tratada pelo próprio sistema prisional, ou seja, teríamos que ter recursos, tanto médico, psiquiátrico, como psicológico, assistentes sociais, até de enfermagem por causa de medicação, tudo. E Minas até é um estado que tem de forma razoável todo esse arcabouço de tratamento dessa situação, mas imagina os estados mais carentes do nosso país, né, da federação, que realmente tem muita precariedade. Doutor Paulo, o senhor tem uma longa trajetória na psiquiatria e o senhor já testemunhou, o senhor já viu a recuperação de algum estuprador? Eu trabalho em unidade prisional que normalmente não tem esse tipo de preso, mas a gente sempre faz perícia de presos, né? Aqui em Minas estão mais direcionados a uma unidade prisional específica, em Ribeirão das Neves. Assim, muitas vezes eles negam, né? Então a gente não fica, não tendo certeza, né? E acabam não cometendo. Vários não cometem, outros. Mas aqueles que são viciados mesmo, que têm realmente uma doença psiquiátrica, porque a pessoa pode cometer um estupro e não ser um estuprador, pode cometer uma vez, né? Estava intoxicado por álcool, bebida, droga, outra coisa, cometeu uma vez. Mas aqueles contumazes que são realmente uns sociopatas, né? Que esses, se não tiver um tratamento adequado, dificilmente eles recuperam, isso eu posso afirmar. A tendência é repetir isso de novo, na hora que estiver em liberdade e se não tiver sob tratamento, tomando medicamento, um tratamento psicológico, a pessoa realmente é difícil recuperar. E esse tratamento adequado, como o senhor falou, ele não existe, né? Ele existe de forma precária, mas de forma precária. E quanto mais carente é o Estado, quanto mais menos recursos financeiros tem aquele estado da federação, mas é complicado. Minas até que, nós aqui até podemos, somos os melhores dentro do Brasil. Não estou legislando em causa própria, mas somos os melhores. Agora imagina os estados do norte, nordeste do país, que são bem carentes, que têm um sistema prisional assim, com bastante deficiência financeira. Obviamente que eles não têm todos esses recursos auxiliares, né? Acaba sendo mais o pouco recurso que tem é direcionado mais à área da segurança, que é de cuidar, de prender e cuidar do preso para ele não fugir, né? Doutor Bruno, o senhor falou que esse projeto ele é inconstitucional.
Mas ele passou pela principal comissão do Senado, que é justamente a Comissão de Constituição e Justiça. Então a gente imagina que ele pode seguir. E há um movimento nacional, né, uma revolta nacional em relação à explosão de crimes sexuais. O senhor não acha que seria viável que esse projeto avançasse e que isso fosse implantado no Brasil? Porque os crimes sexuais são abomináveis. Olha, infelizmente passou na CCJ mesmo sendo inconstitucional. O nosso entendimento é que é absolutamente inconstitucional, ofende a Constituição da República, a dignidade da pessoa humana e é um mecanismo cruel de cumprimento de pena. E a CCJ, infelizmente, em alguns casos, para atender os anseios populares, nós entendemos, ela vem passando por cima de alguns mecanismos legais. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, primeiro, existem sim casos, vários casos de pessoas que foram condenadas por crimes sexuais que ressocializaram com sucesso, não voltaram a praticar o crime. E nós entendemos que realmente a sociedade tem razão, tem anseio de punir esse indivíduo. Então ela quer, na verdade, essa castração química muito mais por ser um instrumento de punição do que um instrumento de ressocialização. Porque nós entendemos e os estudos indicam que a ressocialização desse indivíduo, ela se dá com mais eficácia através de questões psiquiátricas e psicológicas. Mas quem comete um crime desse não deve ser punido pela lei? Punido, mas o nosso sistema penal não é meramente punitivo. Ele é de ressocialização. No Brasil não existe pena de morte, não existe prisão perpétua. Então esse indivíduo ele vai ter que ser reinserido na sociedade. Então, de uma forma ou de outra, ele vai ser punido, vai cumprir sua pena e vai voltar a conviver em sociedade. E vários outros mecanismos se mostram eficazes para poder fazer com que esse cidadão possa voltar a conviver em sociedade e não reincidir no crime. Até porque, se ele não estiver preparado, ele não vai ter a progressão de regime para que possa voltar a conviver em sociedade. Isso é muito importante frisar. Não é fato que ele, mesmo despreparado e dentre outras questões, que ele vai voltar a conviver em sociedade. Ele vai ser avaliado e para que tenha progressão de regime, somente após aprovado, inclusive com exames psicológicos e psiquiátricos, é que ele vai poder voltar a conviver em sociedade. Eu sei que nós estamos defendendo aqui uma causa impopular, porque a grande maioria da população quer sim que tenha a castração química, mas o que eu queria consignar é que não é a solução dos problemas. Mas hoje, do jeito que é ressocialização, do jeito que é a punição, a condenação, infelizmente, a gente ainda vê casos reincidentes, né? De estupradores que deixam a cadeia e cometem outros crimes, talvez até em série, como a gente viu na região metropolitana de Belo Horizonte aí no passado recente. Na avaliação do senhor, o que precisa então ser aperfeiçoado? Então não se chega à castração química, mas o que precisa ser feito assim, de maneira mais concreta para impedir novos casos? Aplicar a lei de execução penal com eficácia. A reincidência ela é grande não só em crimes sexuais. Crimes de roubo, furto, homicídio, tráfico de drogas. Nós temos um grande número de reincidência. Então nós temos que realmente aprimorar a nossa lei de execução penal para que o cidadão possa voltar a conviver em sociedade. Agora, sobre essas questões da castração química, eu queria chamar a atenção também para os ouvintes da seguinte situação. É muito comum o erro judiciário. Nós tivemos um caso recente agora, que uma pessoa condenada por vários crimes de estupro, que foi identificado de forma ilegal, passaram-se os anos e chegaram à conclusão que não foi ele o autor. Então nós temos que aprimorar esse sistema judicial nosso para que a gente não cometa injustiças. Mas esse problema da reincidência não é só em crimes sexuais, são em todos os crimes. E a lei de execução penal tem que ser aprimorada. É uma lei de 1982. Hoje nós vivemos num mundo cibernético, vários crimes são cometidos, inclusive crimes de violência sexual são cometidos na internet, e nós não temos, pela internet, né, como meio, e nós não temos um mecanismo, uma legislação para poder tratar desses assuntos com eficácia. Então o que eu defendo é uma evolução na legislação para que a gente possa trazer mecanismos eficazes, efetivamente, sem pensar apenas na punição do cidadão, mas na ressocialização, porque o indivíduo vai voltar a conviver em sociedade, porque não existe prisão perpétua no Brasil, nem pena de morte. Para a gente finalizar, doutor Paulo Repsoldi, eu queria que o senhor falasse, a gente está falando depois do cometimento do crime, mas antes, é possível perceber que a pessoa tem esse distúrbio, que ela vai ser um estuprador contumaz, é possível evitar que ela cometa crimes? Teoricamente sim, né? Porque a pessoa, ela, obviamente, o próprio paciente, vamos tratar como paciente, ainda não criminoso, ele sabe que ele tem uma tara sexual, né?
E quem convive de forma mais íntima, né, a família, ou mesmo um amigo mais próximo, sabe que a pessoa tem uma certa tendência a querer ter sexo de forma assim meio pervertida e contumaz. Aí a pessoa se tratar, né? Submeter uma avaliação, procurar um psicólogo que avalie, encaminhe para um psiquiatra e faça um tratamento conjunto, ou vai direto a um psiquiatra, ou seja, é possível, mas nós temos que lembrar que a maior parte são pessoas assim economicamente muito carentes e com também uma educação, né, formal também pouca, né, como é o nosso sistema prisional, né, a maior parte dos nossos indivíduos privados de liberdade, né, dos nossos presos, eles são pessoas que não conseguiram completar metade do ensino fundamental. Então é complicado isso, assim, do ponto de vista social, mas obviamente que é possível, claro que é possível, né? Eu mesmo citei caso, eu tenho paciente em consultório que tem problemas nessa área sexual, nunca cometeu nenhum crime, muito pelo contrário, ele até de cidade. Estou lembrando de um aqui que até não reside em Belo Horizonte, reside em outro município, mas não procura nem ajuda lá, com medo de alguém descobrir. Ele tem vergonha disso, é uma pessoa que trabalha, conhecida, trata aqui e está ótimo, nunca teve nada, né? Então é possível, Agora nós temos que contextualizar que nós somos um país ainda em desenvolvimento, em que a maior parte da população é muito carente financeiramente e intelectualmente, com baixa instrução. Então tem essa dificuldade de se entender doente e procurar ajuda assistencial, profissional da área médica ou psicológica. Eustáquio, Pois não. permite, Kátia? Claro. Prova de que a eficácia do tratamento é muito mais pela uma avaliação, um tratamento psicológico, psiquiátrico, do que efetivamente pela castração química. O Dr. Paulo trouxe com muita sabedoria um caso de alguém que teria tendências para a prática desse crime, mas bem tratado psicologicamente nunca o praticou. Então o que nós defendemos é isso, que tem que ter sim uma análise e um tratamento específico, mas a castração química não vai resolver os problemas, até porque nós entendemos que está mais na mente do cidadão que pratica esses crimes do que realmente na libido. É essa a nossa tese. Eu defendo isso, né? Porque ele tem capacidade na parte de quais são os pilares da responsabilização penal. Um pilar, ele é mundialmente aceito, que é o pilar do entendimento. A pessoa entende que está cometendo um crime, ele tem capacidade de entender. Outro é da autodeterminação, que há países que não reconhecem isso. O Brasil reconhece, outros não, como Estados Unidos. Mas vamos àquele que todo mundo aceita, entendimento. Se não tiver uma deficiência mental, um retardo, todos eles, né, todos os estupradores, eles sabem muito bem o que estão fazendo e poderiam tentar procurar uma ajuda antes de cometer o crime. Não fazem porque a personalidade deles já é assim, meio de ligar aquele botão do estar nem aí para a vítima. Então é uma mentalidade mais voltada ao crime. Aí tem que ter alguma medida mais concreta, então, contra a personalidade dos estupradores, que é mais difícil ainda, né? Aí é a pena. Por isso que eu defendo a pena, porque a responsabilização, pena. Mas isso não quer dizer que não possa também o juiz impor a ele um tratamento. Agora, o tratamento não é pena de morte, não é arrancar a mão do ladrão para ele não roubar mais, né? Não é cortar o pênis para não estuprar, ou seja, a pena tem que ser uma pena, como diz o Dr. Bruno, digna, né? E tratamento é uma coisa digna. Tratamento aí sim, quem vai escolher o tipo de tratamento, medicação, o tempo, o tipo de psicoterapia, que é o psicólogo, é o médico e o psicólogo, né? Nós estamos encerrando o Palavra Aberta de hoje, debatemos a castração química, um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Recebemos o psiquiatra forense Paulo Repsoldi. Doutor Paulo, obrigado pela presença, um grande abraço. Eu que agradeço, Eustáquio, Kátia e toda a família Itatiaia, e parabenizo pela nova sede aqui, muito bonita, viu? Eu fiquei encantado. Muito obrigado. Obrigada pela presença. E agradecemos também pela presença ao advogado, presidente da Associação da Advocacia Criminal, integrante do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, Bruno Cândido. Até a próxima. Obrigada pela presença. E eu que agradeço, Kátia, Eustáquio, é uma honra, e eu sou fã do programa, e é uma honra poder participar efetivamente dele. Muito obrigado. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta todo sábado, a partir das 8h25, no Jornal da Itatiaia. Lembrando que você pode conferir também as nossas edições nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube.